Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou gravando hoje de um outro lugar da casa, então vamos lá, porque eu quero gravar com vocês mais alguns capítulos do Leve Distopia ao Léo, Entre o Caos e o Recomeço. E na semana passada nós terminamos, vamos ver em qual capítulo? No capítulo 13. E fiquei de retomar no capítulo 14 a formação de novas nações e as buscas, tá? Se você ainda não assistiu, desde o primeiro capítulo, volta lá, assiste. Deixa eu tirar o som daqui. E vem acompanhar a gente, porque está muito interessante. Como eu sempre falo com vocês, eu não leio antes para também ter a mesma surpresa que vocês terão na hora de saber o andamento dessa história. Então começa assim. A maioria dos grupos levou ao menos um casal de búfalos atrelado a cada carroça, para que eles fossem criados no país e garantissem a oferta de proteína animal e leite. Procuraram encontrar uma cidade que, mesmo em ruínas, estivesse na região central do território. Após encontrar essa cidade e restaurar parte dela com o material que trouxeram, começaram a traçar planos de buscas, conforme combinado na Assembleia Mundial. Ficou acertado que, caso encontrassem algo relevante, teriam que enviar um mensageiro ao país mais próximo, que por sua vez encaminharia outro mensageiro ao país vizinho e assim por diante. Até que todos os países tomassem conhecimento. Mas, inicialmente, nada de importante foi achado, porque faltava encontrar algo que orientasse o uso dessas estruturas. Capítulo 15. O achado que acelerou as comunicações. Os cavaleiros americanos na Flórida costumavam cavalgar em grupo. Certa vez, passando perto das ruínas de uma cidade, observaram algo brilhando ao sol que chamou a atenção deles. Como eles estavam de botas e correriam menos risco de ataque de escorpiões ou cobras, entraram no meio das ruínas com muito cuidado por causa dos desmoronamentos. Encontraram uma revendedora de veículos semi-destruída, ainda com uma retorcida placa de uma marca famosa. Curiosos, foram verificar o local e depararam-se com uma escada que levava ao subsolo. No local, encontraram um variado estoque de veículos e uma oficina mecânica. Essa geração nunca tinha visto um automóvel, mas ouviram os antigos falarem sobre isso. No porta-luvas, encontraram manuais que mostravam o funcionamento e o tipo de combustível. No fundo da loja, encontraram carros e uma caminhonete movidos a energia solar. Voltaram à comunidade e relataram o achado aos outros membros. Ficou decidido que haveria uma força-tarefa para retirar esses veículos do subsolo e estudarem juntos os meios de utilizá-los, já que ninguém conhecia nada a respeito e nem sabia dirigi-los. Derrubaram uma parede lateral para facilitar a retirada dos veículos, ferramentas, pneus, sobressalentes, enfim, tudo que fosse utilizar para o funcionamento. Os veículos movidos a combustíveis fósseis e os elétricos foram deixados para ocasião propícia. O fato ocorreu também em outros países que detinham, antes dos caos atômico, o domínio da técnica de fabricação de veículos movidos a energia solar. Esses países europeus e asiáticos aguardaram a comunicação do encontro de algo que orientasse o progresso. Já os americanos pensaram que isso iria resolver o problema de comunicação, que era feita por meio de mensageiros montados ou de carroças lentas. Eles tinham representantes em algum lugar da Europa, Portanto, resolveram enviar 3 veículos para que esses americanos, quando soubessem de alguma novidade de um achado importante, enviassem rapidamente a notícia. Para essa empreitada, tiveram que ler nos manuais como dirigir e outras coisas de mecânica. Os 6 jovens designados para levar os 3 carros até a Europa para encontrar os outros americanos que lá estavam foram vários dias ao subsolo da revendedora e, com o auxílio dos manuais, ferramentas e maquinários da oficina dentro do limite, aprenderam as técnicas. Sabiam que mais tarde isso seria útil e que passariam os conhecimentos quando lá chegassem aos interessados. Os jovens partiram em comboio com 2 carros, escoltando a caminhonete. Todos iam fortemente armados para evitarem assaltos ou ataque de animais selvagens.
A caminhonete levava uma grande quantidade de provisões, água potável, um motor reserva, muitas ferramentas, rodas e pneus sobressalentes. Na antena dos carros colocaram uma bandeira branca com a imagem de uma pomba e a palavra paz, escrita no idioma global que haviam criado, pois sabiam que em muitas aldeias que poderiam encontrar, os moradores dessa geração talvez nunca tivessem visto os objetos como os carros e poderiam hostilizá-los. Diferentemente da caravana de carroças, eles procuraram seguir os mapas antigos, que indicavam as rodovias até o estado de Washington, para depois cruzarem uma parte do Canadá, chegando ao Alasca e ao Estreito de Bering. Mantiveram uma velocidade moderada, abandonando o leito da rodovia quando necessário. Tiveram cuidado de mapear o roteiro para facilitar a volta. Após muitos percalços, chegaram à Ásia, onde no primeiro povoado que encontraram, obtiveram a informação de que os americanos haviam ido para a Inglaterra. Transmitiram as novidades aos moradores desse povoado e seguiram em direção aos conterrâneos. Em todos os povoados que encontravam, informavam os fatos recentes, incitando os moradores a procurarem revendedoras ou fábricas de veículos. Ao chegarem às ruínas de Londres, foram até o porto destruído, onde encontraram a equipe americana e a inglesa, que estavam tentando encontrar algo relevante. Capítulo 16. Um possível achado vital. Um protocolo comum das equipes era evitar adentrar as ruínas da cidade, pois haveria o perigo de desmoronamento e da infestação de escorpiões, cobras e ratos. Um dos ingleses encontrou no que talvez tenha sido um aras, botas de couro, descendente dos sobreviventes da região da Inglaterra, colocou as botas e, junto a um dos cavaleiros americanos, entrou na cidade. Depois de percorrerem alguns quilômetros, ficaram surpresos com uma enorme montanha de areia no centro da cidade, em um lugar que, em condições normais, jamais estariam ali. O rapaz inglês falou ao americano que, provavelmente pelos conhecimentos que obtivera dos seus ancestrais sobreviventes, embaixo dessa duna estaria a Biblioteca de Londres, algo essencial para as pretensões de progresso de todos. Voltaram para onde estavam as equipes e relataram o fato. Alguns colocaram as botas encontradas no aras e foram avaliar o achado. Na saída, os outros ingleses confirmaram que embaixo da montanha de areia estaria localizada a Biblioteca de Londres. Várias hipóteses foram citadas para a formação da gigantesca duna, provavelmente na hora da explosão nuclear. O aquecimento violento e abrupto do vento provocou um gigantesco tornado que deslocou toneladas de areia da praia. E provavelmente isso tenha servido de isolante térmico para estruturas que estavam abaixo dela. Ficou decidido que iriam 2 equipes em 2 carros comunicar a notícia aos países vizinhos, que por sua vez espalhariam a novidade aos países limítrofes e assim por diante. Esses comunicados relatavam a necessidade de enviar pessoas para ajudarem na escavação da gigantesca duna. Enquanto aguardavam a chegada dos ajudantes dos outros países, aproveitaram os tijolos, telhas e materiais de construção das ruínas para construírem casas para alojar os trabalhadores que viriam. E vamos ao capítulo 17, o último de hoje, as escavações. As imagens, eu fico me repetindo, mas é fato, né? São impressionantemente significativas, a ponto de sentirmos. Antes de iniciarem as escavações, jogaram água do mar nas imediações para minimizar o perigo da presença de cobras, escorpiões e ratos. Ao começarem a atividade, os operários amarraram na cintura uma corda com a qual, havendo um possível deslizamento de areia, seriam retidos rapidamente, sofrendo o mínimo de danos físicos. Os trabalhos foram feitos com as pás simultaneamente em todo o perímetro na base da duna, e a areia retirada era conduzida em carroças para a praia mais próxima. Mesmo com a chegada quase ininterrupta de operários de outros países, o trabalho demorou muitos anos.
De tempos em tempos, as pessoas manifestavam o desejo de voltarem ao país de origem. Com isso, eram substituídas por novos operários que tinham que adaptar-se ao local e ao delicado trabalho. E isso aumentou sensivelmente o tempo gasto nessa operação. Quando não estavam atuando na escavação, dedicavam-se a construir novas casas para alojar os trabalhadores de outros países. E também pensando na possibilidade de acharem a tal biblioteca. Essas residências serviriam para as pessoas que viessem estudá-la. Formou-se uma pequena cidade. Muitos anos se passaram com essa alternância de levas de trabalhadores. E assim, nós terminamos a leitura de hoje. O próximo capítulo será o capítulo 18, com Encontrando. E cada vez eu fico mais impressionada com a história, porque é uma mente humana, né? Uma mente brilhante humana que pensa em todo essa tessitura, né, textual que nós vamos vendo, que vai amarrando uma coisa na outra. E eu estou cada vez mais curiosa para saber onde irá desaguar tudo isso. E eu espero que você também. Então, como sempre peço a vocês, que vocês já sabem, por favor, assistam tudo, porque é belíssimo, curtam, comentem, compartilhem com amigos e familiares, porque a arte precisa cada vez estar mais na nossa vida, porque ela é cada vez mais relevante diante de tantos apontar de sinais que nós vemos aí. Estamos vivendo um tempo, como eu venho falando com a minha mãe, muito estranho. Muitos terremotos, muitos ciclones e tantos outros desastres naturais que eu espero que cada vez mais nos faça pensar e mudar o nosso comportamento diante de tudo isso. Um beijo grande para vocês, uma excelente sexta-feira. Isso é para hoje, Mostre a Sua Arte, e vou contar um conto que vai entrar amanhã, tá bom? Então, tchau, até a próxima.